Ele utilizou essa estratégia diversas vezes, por todo o país, lesando os maiores banquete shops de Nova York, Boston, Filadélfia, Chicago, Cincinnati e St. Louis. Uma de suas ações preferidas era a Western Union, porque era muito fácil manipular os preços de uma ação não muito negociada em alguns pontos para cima ou para baixo. Seus agentes compravam-nas em determinado preço, vendiam com 2 pontos de lucro, entravam novamente no mercado com posições vendidas e ganhavam 3 pontos novamente. Por falar nisso, li outro dia que este homem morreu, pobre e esquecido. Se ele tivesse morrido em 1896, teria conseguido pelo menos uma coluna na primeira página de todos os jornais de Nova York. Da maneira como foi, conseguiu 2 linhas na página 50. Entre a descoberta de que a Cosmopolitan estava disposta a acabar comigo utilizando-se de meios desleais, já que a desvantagem que me era imposta, de operar com uma margem limitada a 3 pontos e um ágio de 1,5 ponto não havia sido suficiente para isso, e os indícios de que eles não queriam negociar comigo de maneira alguma, rapidamente me convenci de que deveria ir para Nova York, onde poderia operar a corretora de algum membro da Bolsa de Valores. Não queria ir para a Unia filial em Boston, onde as cotações tinham que ser transmitidas por telex. Queria estar próximo à fonte original dos acontecimentos. Vim para Nova York com a idade de 21 anos, trazendo tudo que eu tinha, ou seja, $2.500. Contei que juntei meus primeiros $10.000 quando tinha 20 anos, e que minha margem na negociação com as ações da Sugar era maior que 10.000. Mas não era sempre que eu ganhava. Meus planos de operar me pareciam suficientemente seguros, e eu ganhava mais do que perdia. Se tivesse persistência, eu estaria certo em, talvez, 7 vezes em 10. Na realidade, eu sempre ganhava dinheiro quando tinha certeza de meus palpites antes de iniciar a operação. O que me prejudicava era não ter inteligência suficiente para jogar apenas meu jogo. Quero dizer, entrar no mercado apenas quando estivesse certo de que as condições eram favoráveis à minha operação. Há hora para tudo, e eu não percebia isso naquela época. É exatamente isso que leva muitos homens de Wall Street à ruína. E estes homens, com certeza, não pertencem à principal classe de tolos. Existe o tolo evidente, que repete seu erro muitas vezes em todos os lugares, mas há o tolo de Wall Street, que pensa que tem que negociar o tempo todo. Ninguém pode sempre ter razões suficientes para diariamente comprar ou vender ações, ou conhecimento bastante para fazer de sua estratégia uma estratégia inteligente. Eu provei isso. Sempre que analisava o movimento das cotações pela luz da experiência, ganhava dinheiro, mas quando jogava o jogo dos tolos, tinha que perder. Eu não era uma exceção, era. Ali estava, diante dos meus olhos, o enorme painel de cotações, a máquina transmitindo os últimos preços, e as pessoas negociando e vendo seus boletos transformarem-se em lucros ou lixo. Logicamente, eu deixei que a sede de emoção sobrepujasse o meu julgamento. Numa banquete shop, onde sua margem é muito reduzida, você não opera com grandes vantagens. Você é eliminado de modo fácil e rapidamente. O desejo por movimento constante, sem considerar as reais condições que estão por trás das operações, é responsável por muitas das perdas de dinheiro em Wall Street, até mesmo entre os profissionais, que acham que podem levar dinheiro para suas casas todos os dias, como se estivessem trabalhando por salários fixos. Eu era apenas um garoto, lembre-se. Não sabia na época o que vim aprender depois, o que me faria, 15 anos mais tarde, esperar por 2 longas semanas para confirmar a tendência de alta ação.
vendo avançar 30 pontos antes que eu me sentisse seguro em comprá-la. Eu estava sem dinheiro, tentava me recuperar, e não podia me permitir jogar precipitadamente. Eu tinha que estar certo, assim esperei. Isso foi em 1915. É uma longa história. Contarei mais adiante, no lugar adequado. Agora vamos continuar de onde, depois de anos de prática em driblar as banquete shops, eu deixei que elas levassem a maior parte dos meus ganhos. Tudo ocorreu com meus olhos bem abertos. E não foi esse o único período de minha vida em que isso aconteceu. Um operador de bolsa tem que lutar com uma série de inimigos bem onerosos dentro deles mesmos. De qualquer maneira, eu vim para Nova York com $2.000. Não havia uma só banquete shop em que se pudesse confiar. A bolsa de valores e a polícia foram felizes em fechá-las. Além disso, eu queria achar um lugar onde o único limite para minhas operações fosse o tamanho do meu interesse. Eu não tinha muito, mas não esperava ser pequeno para sempre. A principal coisa para começar era encontrar um lugar onde eu não tivesse que me preocupar com um tratamento honesto. Então, fui à Unia Corretora, membro da Bolsa de Valores de Nova York, que ficava nas redondezas, onde eu conheci alguns dos funcionários. Já faz tempo que eles saíram do negócio. Estava ali havia pouco, mas não gostei de um dos sócios, e então fui para Fullerton. Alguém provavelmente tinha lhes contado sobre minhas experiências anteriores, porque pouco tempo depois eles já me chamavam de garoto especulador. Eu sempre pareci jovem. Por vezes, esta era uma desvantagem, mas fez com que eu procurasse lutar por mim mesmo, pois muitos tentavam se aproveitar da minha juventude. As pessoas nas banquete shops, vendo que eu parecia ainda criança, sempre pensavam que eu era um tolo com sorte, e que esta era a única razão de ganhar dele tão constantemente. Bem, não haviam passado ainda 6 meses e eu já estava quebrado. Era um operador muito ativo e tinha uma boa reputação de ganhador. Acho que meus ganhos atingiam uma bela quantia. Consegui aumentar um pouco meus recursos, mas, logicamente, no final acabei perdendo. Eu joguei com cuidado, mas tinha que perder. E vou-lhe contar a razão. Meu sucesso nas banquete shops era fora do comum. Eu conseguia dominar o jogo à minha maneira somente numa banquete shop, onde eu jogava baseado nas flutuações. A leitura que eu fazia da fita, exclusivamente, era responsável por isso. Quando eu comprava, ali estava o preço no painel de cotações, bem na minha frente. Mesmo antes que eu comprasse, sabia exatamente o preço que teria que pagar pela ação. E eu sempre poderia vender rapidamente. Conseguia comprar, fazer um pequeno lucro e vender imediatamente, porque eu era muito rápido nos negócios. Eu conseguia seguir de perto minha sorte, ou evitar minhas perdas em um segundo. Algumas vezes, por exemplo, tinha certeza que uma determinada ação iria mover-se em pelo menos um ponto. Bem, eu não tinha com que me preocupar, estabeleceria uma margem de 1 ponto e dobraria meu dinheiro em um segundo, ou conseguiria meio ponto. Em 100 ou 200 ações por dia, não estaria nada mal no final do mês, concorda? O problema prático com esse esquema, logicamente, era que mesmo que a banquete shop tivesse os recursos para bancar um prejuízo certo, eles não o fariam. Eles não permitiriam que um cliente ficasse por ali, com o péssimo hábito de ganhar sempre. Em todo caso, que era um perfeito sistema para operar em banquete shops, não funcionou no escritório da Fullerton. Eu estava lá, de fato, vendendo e comprando ações. O preço da ação da Sugar na fita de impressão poderia ser 105, e eu poderia sentir que baixaria 3 pontos. Para dizer a verdade, em todo momento que a máquina marcava 105 na fita,
O preço real no pregão da bolsa seria 104 ou 103. No instante em que minha ordem de venda de 1000 ações chegava ao operador da Fullerton no pregão para ser executada, o preço estaria ainda mais baixo. Eu não poderia dizer a que preço minhas 1000 ações teriam sido vendidas até que o funcionário do balcão me informasse. Quando, com certeza, eu poderia ter ganhado 3.000 com esta transação numa banquete shop, poderia não ter ganhado um só centavo numa corretora membro da Bolsa de Valores de Nova York. Lógico que este é um caso extremo, mas o fato me lembra de que, na Fullerton, a fita de cotações estava sempre me contando histórias passadas, enquanto eu utilizava minha peculiar maneira de operar, mas eu não notei isso. E ainda por cima, também, se a ordem englobava muitas ações, minha própria venda estaria contribuindo para baixar os preços. Nas banquete shops eu não tinha que computar o efeito da minha própria operação. Perdi em Nova York porque o jogo era diferente em seu conjunto. Não foi a maneira correta e legal de operar que me levou a perder, mas minha ignorância. Já me disseram que sou muito bom em acompanhar as cotações pela máquina de impressão. Mas ler a fita como um profissional não me salvou. Teria feito um melhor negócio se tivesse me tornado um operador de pregão. Talvez operando no meio de muitas pessoas, com interesses em comum, eu pudesse ter adaptado minha estratégia às condições pré-estabelecidas. Mas, logicamente, se eu negociasse na mesma escala em que faço agora, o sistema teria igualmente acabado contigo, por conta do efeito das minhas próprias operações nos preços. Resumindo, eu não conhecia o jogo da especulação. Conhecia parte dele, parte muito importante, e que foi de grande valor para mim em todos os momentos. Mas, se com tudo que eu tinha, ainda perdi, quais as chances que um estranho inexperiente tem de ganhar, ou melhor, lucrar alguma coisa? Não levou muito tempo para que eu descobrisse que havia alguma coisa errada com o meu esquema, mas eu não conseguia ver exatamente qual era o problema. Houve vezes em que meu sistema funcionava brilhantemente, mas de repente, como uma mágica, uma após a outra as operações falhavam. Lembre-se de que eu tinha apenas 22 anos. Isso não significa que eu estava apegado a mim mesmo, a ponto de não querer saber onde estava errando, mas sim que, nesta idade, ninguém sabe muito de coisa nenhuma. As pessoas no escritório eram muito gentis comigo. Eu não podia especular da maneira que gostaria por causa de suas exigências para as margens, mas o velho A.R. Fullerton e o resto do pessoal eram tão amáveis que, passados 6 meses de efetivas operações, perdi não só o que havia trazido e ganho, mas também devia para a corretora algumas centenas de dólares. Ali estava eu, um mero garoto, que nunca antes havia estado longe de casa, literalmente falido, mas eu sabia que não havia nada de errado comigo, somente com meu jogo. Não sei se fui sempre honesto, mas nunca perdi a cabeça no mercado de ações. Nunca fiz alarde a respeito da fita de cotações. Ficar furioso com o mercado não leva a parte alguma. Estava tão ansioso por retomar as operações que não perdi um só momento. Fui até o velho Fullerton e lhe pedi 500 dólares emprestados. Para quê? Perguntou-me. Preciso de algum dinheiro. Para quê? Tomou a perguntar. Para as margens, lógico, respondi. 500 dólares. Ele disse, franzindo a testa. Você sabe que eles esperam que você mantenha uma margem de 10%, e que isso quer dizer 1.000 dólares em um lote de 100 ações. Melhor que eu lhe dê um crédito. Não. Eu disse, não quero um crédito aqui. Já devo algum dinheiro para o escritório. O que eu quero é que você me empreste 500 dólares. Assim posso sair, conseguir algum dinheiro e voltar. E como você vai fazer isso? Perguntou o velho Fullerton.
Vou operar numa banquete shop, eu respondi. Opere aqui, ele falou. Não, eu disse. Não tenho certeza se já posso vencer este jogo neste escritório, mas tenho certeza que posso conseguir dinheiro numa banquete shop. Lá, eu sei quais são as regras. Tenho a impressão que já sei onde foi que errei aqui. Ele me emprestou dinheiro, e eu deixei aquela corretora, onde o terror das banquete shops, como eles me chamavam, tinha perdido seu dinheiro. Eu não poderia voltar para casa porque lá os escritórios não aceitavam negociar comigo. Nova York estava fora de questão, não se realizavam negócios como aqueles por ali, naquela época. Disseram-me que o cruzamento da Broad Street com New Street estava cheio delas. Mas não as encontrei, quando mais delas necessitava. Então, após raciocinar um pouco, decidi ir a St. Louis. Tinha conhecimento da existência de duas firmas ali, que tinham um enorme movimento de operações na região centro-oeste. Seus lucros deveriam ser monumentais. Tinham filiais em dúzias de cidades. Na realidade, tinham-me dito que não havia no leste nenhuma outra firma que pudesse comparar-se a eles em volume de negócios. Eles jogavam abertamente e os melhores podiam negociar ali sem qualquer receio. Alguém até me disse que o dono de uma das firmas era vice-presidente da Câmara de Comércio, mas aquilo não poderia acontecer em St. Louis. Em todo caso, foi para lá que me dirigi com meus $500 para, após conseguir meu prêmio, voltar ao escritório de Fullerton, membro da Bolsa de Valores de Nova York, e utilizá-lo como margem. Quando cheguei a St. Louis, dirigi-me ao hotel, lavei-me e saí, a fim de encontrar as banquete shops. Uma delas era a J.C. Dolan Company, e a outra era H.S. Teller. Eu sabia que poderia ganhar delas. Eu iria negociar de maneira infalivelmente segura, com cuidado e conservadoramente. Meu único medo era que alguém me reconhecesse e denunciasse, porque as banquete shops de todo o país tinham ouvido falar do garoto especulador. Elas são como casas de jogo e têm conhecimento de todos os mexericos do ramo. A Dolan era mais próxima do que a Teller, e assim fui para lá primeiro. Esperava que pudesse negociar por alguns dias, antes que me pedissem para ir operar em outro lugar. Entrei. Era um lugar muito grande e deveria haver algumas centenas de pessoas olhando as cotações. Eu estava feliz porque, no meio de uma multidão, eu tinha uma boa chance de não ser notado. Fiquei ali parado, olhando para o painel, analisando as cotações com muito cuidado, até que escolhi aquela que usaria em minha primeira operação. Olhei ao redor e vi o funcionário encarregado de preencher o cartão e receber o dinheiro, atrás de uma janela. Ele estava me olhando, então andei em sua direção e perguntei: "É aqui que posso fazer negócios com algodão e trigo?" "É sim, filho", ele respondeu. "Posso comprar ações também?" "Você pode, se tiver dinheiro", ele disse. "Eu tenho algum", falei com ares de menino orgulhoso. "Você tem, não é mesmo?" ele disse com um sorriso. "Quantas ações posso comprar com $100? Perguntei-lhe, parecendo assustado. "100, se você tiver os 100. "Eu tenho 100. "Sim, e até 200, também", eu lhe disse. "Nossa", ele disse. "Então quero comprar 200 ações", disse rapidamente. "200 o quê?" ele perguntou, sério agora. Aquilo era negócio. Olhei novamente para o painel, como se fosse analisar melhor o assunto. Eu lhe disse: 200 Omaha. "Tudo bem", ele falou. Pegou meu dinheiro, contou e preencheu o boleto. "Como você chama?" perguntou-me, e eu respondi: "Horácio." Ele me deu o cartão. Eu saí e sentei entre os clientes, esperando meu dinheiro crescer.
Tive um desempenho rápido e negociei muitas vezes naquele dia. No dia seguinte também. Em 2 dias eu havia ganhado $2.800, esperando que eles me deixassem negociar por toda semana. No ritmo em que ia, aquilo não seria nada mal. Depois eu iria atacar a outra loja e, se também tivesse esta sorte, voltaria a Nova York com um bom montante, com o qual poderia fazer alguma coisa. Na manhã do terceiro dia, quando cheguei junto à janela do caixa, com cara de tímido, para comprar 500 ações da BRT, o funcionário me falou: "Senhor Horácio, o chefe quer falar com você." Eu sabia que o jogo tinha terminado. Mas perguntei a ele sobre o que ele quer falar comigo. "Eu não sei." "Onde ele está?" "Em seu escritório." "Siga por ali." E me indicou-me a porta. Eu entrei. Dolan estava sentado em sua mesa. Virou-se e disse: "Sente-se, Livingstone." Indicou-me uma cadeira. Minha última esperança morreu. Não sei como ele descobriu quem eu era, talvez através do registro do hotel. "Sobre o que o senhor quer falar comigo?" Perguntei-lhe. "Escute, garoto. Não tenho nada contra você." "Nada. Está compreendendo?" "Não, eu não estou entendendo", disse. Ele se levantou de sua cadeira giratória. Era um homem muito grande. Falou-me: "Vamos até ali comigo, Livingstone", e dirigiu-se para a porta. Abriu e apontou para os clientes na sala grande. "Pode ver?" Ele perguntou. "Ver o quê?" "Aqueles caras." "Dê uma olhada neles, garoto. Há 300 deles ali. 300 tolos. Eles sustentam a mim e a minha família. Entende? 300 tolos. Aí você chega, e em 2 dias ganha mais do que eu consigo tirar dos 300 em 2 semanas. Isso não é negócio, garoto, não para mim. Você pode ficar com o que já ganhou, mas não vai levar mais nada. Não há nada mais aqui para você. Porque isso é tudo. Eu vi você chegando antes de ontem, e não gostei do seu jeito. Palavra que não. Vi que você entraria no jogo utilizando informações de maneira desonesta. Chamei aquele funcionário ali. Ele apontou para o caixa que havia preenchido o cartão com minhas operações, e lhe perguntei o que você tinha feito. E quando ele me contou, eu lhe disse: "Não gosto do jeito deste cara. Ele não é honesto." E aquele bobalhão falou: "Ponho minha mão no fogo, chefe. O nome dele é Horácio e é apenas um garoto achando que pode operar como gente grande. Não há nenhum problema." Bem, eu deixei que ele fizesse as coisas à sua maneira, e o imbecil me custou $2.800. Não guardo ressentimentos, meu rapaz. Mas o cofre está agora fechado para você. Veja bem. Eu comecei. Você é que vai escutar, Livingstone, ele disse. Sei de tudo a seu respeito. Ganho meu dinheiro apostando no fracasso dos palpites dos bobos dos especuladores, e você não pertence a esta classe. Eu me esforço por ser um bom jogador e você pode levar o que já ganhou. Mas, fazendo mais do que isso, eu estaria sendo um tolo, agora que sei quem você é. Portanto, vá andando, meu filho. Deixei o escritório de Dolan com meu lucro de $2.800. O escritório da Teller era no mesmo quarteirão. Tinha descoberto que Teller era um homem muito rico, que também dirigia uma série de casas de jogo para apostas em corridas de cavalos. Decidi entrar na sua banquete shop. Imaginava se não seria prudente começar moderadamente e chegar aos poucos a 1.000 ações, ou começar como um especulador pesado, baseado no fato de que talvez não me deixassem operar por mais de um dia. Eles se tornam sensatos muito rapidamente quando estão perdendo, e eu queria comprar 1.000 ações da BRT, que tinha certeza que subiriam 4 ou 5 pontos. Mas,
Se eles suspeitavam, ou se muitos outros clientes estivessem com posições compradas desta ação, poderiam não me deixar negociar. Cheguei à conclusão de que talvez fosse melhor dispersar meus negócios e começar com pouco. Não era um lugar tão grande como a Dolan, mas as instalações eram melhores e, evidentemente, os investidores eram de uma melhor classe. Aquilo veio de encontro aos meus interesses e decidi então comprar minhas 1000 ações da BRT. Aproximei-me da janela, no balcão destinado às apostas, e disse ao funcionário: quero comprar algumas BRT. Qual é o limite? Não há limite, respondeu um homem. Você pode comprar quantas quiser, se tiver dinheiro. Compre 1.500 ações, eu disse, tirando um maço de dinheiro do bolso enquanto o funcionário começava a preencher o boleto. Então, um homem com cabelos vermelhos apareceu e empurrou o empregado. Apoiou-se no balcão e disse: Livingston, volte para Dolan. Não queremos fazer negócios com você. Espere até eu pegar meu boleto, falei. Acabo de comprar algumas BRT. A que você não irá pegar cartão nenhum, ele disse. A esta altura, outros funcionários tinham se aproximado e estavam me olhando. Não volte mais aqui para operar. Não vamos aceitar seus negócios. Entendeu? Não havia sentido em ficar nervoso, ou tentar discutir. Então voltei ao hotel, paguei minha conta e peguei o primeiro trem para Nova York. Estava difícil, queria trazer comigo algum dinheiro, e aquele teller não havia deixado que eu fizesse sequer uma aposta. Voltei para Nova York, paguei a Fullerton os seus $500, e comecei novamente a operar com o dinheiro que havia conseguido em St. Louis. Tinha bons e maus períodos, mas no geral, ainda tinha lucros. Depois de tudo, eu também não tinha muito para desaprender, somente tinha que compreender o fato de que havia mais por trás do jogo da especulação do que eu tinha considerado antes de chegar ao escritório da Fullerton para operar. Eu era como um destes fãs por quebra-cabeças, fazendo as palavras cruzadas do jornal de domingo, que não fica satisfeito até resolvê-las. Bem, eu certamente queria achar a solução para o meu quebra-cabeça. Pensei que me faria negociando nas banquete shops. Mas eu estava enganado. Alguns meses depois de minha volta a Nova York, um velho especulador entrou no escritório da Fullerton. Ele conhecia R. Alguém me disse que eles possuíram em sociedade alguns cavalos de corrida. Era claro que ele já tinha conhecido dias melhores. Fui apresentado ao velho McDavid. Ele estava falando aos clientes sobre um grupo de trapaceiros que atuavam em corridas de cavalo, e que tinham levado a cabo algum esquema desonesto em St. Louis. O cabeça do grupo, disse ele, era um dono de uma casa de jogo com o nome de Teller. Que Teller? Perguntei. H.S. Teller. Conheço o cara, eu disse. Ele não é bom sujeito, disse McDavid. Ele é pior que isso, eu falei, e eu tenho umas contas a ajustar com ele. O que você quer dizer? A única maneira pela qual eu posso pegar um destes maus jogadores é através de seu bolso. Não posso atingi-lo em St. Louis agora, mas algum dia eu conseguirei. E contei a McDavid minha história. Bem, falou o velho Mac, ele tentou estabelecer-se aqui em Nova York mas não conseguiu, então abriu um negócio em Hoboken. O que se fala é que não há limite para os jogos e que o dinheiro movimentado faz o rochedo de Gibraltar ficar reduzido à sombra de uma pulga. Que tipo de negócio? Eu pensei que ele queria dizer o na casa de apostas em corridas de cavalo. Banquete shop, falou McDavid. Você tem certeza que está aberta? Sim, muitas pessoas me falaram sobre ela. Isso é só boato, eu disse. Você pode descobrir seguramente se está funcionando, e também o quão pesado eles permitem que alguém negocie.
Com certeza, filho, disse McDavid. Irei eu amanhã cedo, volto e lhe conto. Foi o que ele fez. Parecia que Teller já estava atuando num grande negócio, e aceitaria qualquer um que pudesse conseguir. Era uma sexta-feira. O mercado estivera em alta durante toda a semana. Isso foi há 20 anos, lembre-se, e era certeza que os relatórios bancários do sábado iriam indicar uma grande diminuição no excesso de reservas. Isso daria desculpa convencional aos negociantes dos grandes escritórios para entrar no mercado e tentar arrancar algum dinheiro da conta das pequenas casas corretoras. Haveria as reduções usuais de preços na última meia hora de negociação, particularmente nas ações pelas quais tivesse havido um maior interesse por parte do público. Estas, logicamente, também seriam as ações em que os clientes do Teller estariam comprados mais pesadamente, e o escritório ficaria muito agradecido em ver alguns especuladores entrando com posições de venda. Não há nada tão agradável como agarrar os tolos das duas maneiras, e nada tão fácil, com margens de 1 ponto. Naquela manhã de sábado, dirigi-me até o Booking, ao escritório de Teller. Eles tinham preparado uma grande sala para os clientes, com um painel de cotações sofisticado, um grande grupo de funcionários no balcão e um policial vestido com farda cinza. Havia aproximadamente 25 clientes. Comecei a falar com o gerente. Ele perguntou o que poderia fazer por mim e respondi que nada, que um cara poderia ganhar muito mais dinheiro através das probabilidades e na liberdade de apostar todo o seu dinheiro, podendo ganhar milhares em minutos, ao invés de catar as migalhas e talvez ter que esperar por vários dias. Ele começou a dizer-me como era segura a atividade no mercado de ações, e quanto alguns clientes haviam ganho. Você teria jurado que ele era um corretor que de fato comprava e vendia suas ações na bolsa, e como, se alguém negociasse com grandes volumes, poderia ganhar o suficiente para satisfazer a qualquer pessoa. Ele deve ter pensado que eu estava buscando por alguma destas casas de jogo, e queria abocanhar meu dinheiro antes que os cavalos o fizessem, pois disse-me que eu deveria correr, já que o mercado encerrava ao meio-dia aos sábados. Aquilo me deixaria livre para usar o resto de minha tarde com outras ocupações. Eu deveria ter um grande maço de notas para levar comigo, se pudesse escolher as ações certas. Olhei como se não acreditasse, e ele continuou murmurando. Olhei o relógio. Às 11h15, eu falei, você me convenceu. E comecei a dar a ele ordens de venda de diversas ações. Entreguei-lhe $2.000 em dinheiro, e ele pareceu muito feliz em agarrá-lo. Disse que achava que eu ganharia muito dinheiro, e esperava que eu voltasse mais vezes ao escritório. Aconteceu justamente como eu previa. Os corretores forçaram os preços das ações, com as quais eles supunham poder deixar a descoberto a maioria das margens, e os preços moveram-se. Finalmente encerrei minhas posições imediatamente antes da recuperação dos 5 minutos finais do pregão, quando são feitas as costumeiras liquidações dos negócios. Consegui ganhar $5.100. Fui retirá-los no caixa. Estou muito feliz de ter conseguido lucrar. Falei ao gerente, dando a ele meus boletos. Olhe, ele me disse, não posso lhe dar tudo. Não esperava por esta despesa. Prometo que o dinheiro estará aqui, disponível para você, na segunda-feira de manhã. Tudo bem. Mas primeiro eu levarei tudo que você tem disponível agora, falei. Você deve deixar que eu pague primeiro as pequenas quantias para os outros. Ele disse. Darei a você o que você investiu e tudo o que sobrar. Espere até que eu pague os ganhos dos outros cartões. Então eu esperei que ele acabasse de pagar os outros ganhadores. Eu sabia que meu dinheiro estava garantido. Teller não iria querer ficar com fama de mau pagador, com o escritório indo tão bem.
E se ele não me pagasse, o que mais eu poderia fazer do que levar tudo o que tivessem ali? Peguei meus próprios $2.000 e mais 800, que era tudo o que havia no escritório. Disse-lhe que voltaria na segunda-feira pela manhã. Ele me jurou que o dinheiro estaria esperando por mim. Cheguei a Hoboken na segunda-feira, um pouco antes do meio-dia. Vi um sujeito conversando com o gerente. Eu já o havia encontrado no escritório de St. Louis, no dia que Teller me ordenou para que voltasse a Dolan para fazer minhas apostas. Soube naquele momento que o gerente havia telegrafado à matriz, e que eles haviam enviado um de seus homens para investigar a história. Trapaceiros não confiam em ninguém. Vim acertar minhas contas, disse ao gerente. É este o homem? Perguntou o sujeito de St. Louis. Sim, disse o gerente, tirando um maço de notas de seu bolso. Espere um pouco, disse o homem de St. Louis a ele, e virando-se para mim falou. Livingston, já não dissemos que não queremos seus negócios. Primeiro quero meu dinheiro, falei ao gerente, e ele me entregou 4 notas de 500 e 3 de 100. O que você falou? Perguntei ao espião do Teller. Nós dissemos que não queríamos você operando em nossos escritórios. Sim, eu disse, e é por isso que eu vim. Bem, mas não venha mais. Fique longe daqui. Ele rosnou. O policial particular com farda cinza foi se aproximando com ar casual. O homem de St. Louis mostrou seus punhos para o gerente e gritou: Você deveria ser mais esperto, seu estúpido, e não ter deixado este cara fazer negócios por aqui. Ele é Livingston. Você tinha suas ordens. Escute aqui, eu disse ao sujeito. Aqui não é St. Louis. Você não pode fazer nenhum truque por estas bandas, como seu chefe fez com o garoto de Belfast. Fique longe deste escritório. Você não pode operar aqui. Ele gritou. Se eu não posso fazer negócios aqui, ninguém mais vai fazer, disse-lhe. Aqui você não terá sucesso com suas malandragens. O homem de St. Louis mudou o tom na mesma hora. Olha aqui, meu velho, ele disse muito agitado, faça-nos um favor. Seja razoável. Você sabe que nós não poderemos suportar isso todos os dias. O chefe vai perder a cabeça quando souber que era você. Tenha coração, Livingston. Irei com calma, prometi. Vai escutar a voz da razão, não vai? Pelo amor de Deus, fique longe daqui. Dê-nos uma chance de começar bem. Somos novos por aqui. Você vai nos fazer este favor? Não vou querer nenhum destes negócios grandes e fortes da próxima vez que eu vier, eu disse, e sai como um raio, deixando o homem conversando com o gerente. Eu tiraria algum dinheiro deles, pela maneira como tinham me tratado em St. Louis. Não havia sentido em esquentar a cabeça ou tentar regenerá-los. Voltei ao escritório de Fullerton e contei a McDevitt o que tinha acontecido. Depois disse-lhe que, se lhe agradasse a ideia, eu gostaria que ele me acompanhasse ao escritório de Teller e começasse a operar em lotes de 20 ou 30 ações, para ele mesmo. Então, no momento em que eu vislumbrasse uma chance de fazer um grande lucro, poderia lhe telefonar e ele entraria de cabeça no mercado. Dei $1.000 a McDevitt e ele se dirigiu ao Hoboken, conforme minhas instruções. Ele passou a ser um dos clientes regulares do escritório. Então um dia, quando percebi que uma ação teria uma queda iminente, soltei a informação para Mac e ele vendeu toda a quantidade de ações que lhe foi permitida. Ganhei $2.800 naquele dia, depois de dar ao Mac a sua parte e pagar as despesas. E eu ainda suspeitava que Mac tivesse feito algumas apostas por sua própria conta. Menos de um mês depois, Teller fechou o escritório em Hoboken. A polícia esteve muito ocupada com o caso.
Mesmo assim, não compensou, ainda que eu somente tivesse operado ali 2 vezes. O mercado entrara numa alta incontrolável. As ações não caíam suficientemente para eliminar sequer as margens de um ponto e, logicamente, todos os clientes tinham posições compradas, ganhavam e aproveitavam os lucros para comprar novamente, em pirâmide. As banquete shops faliram por todo o país. O jogo tinha mudado. Negociar nos antigos padrões das banquete shops tinha certamente algumas vantagens sobre a especulação feita nas corredoras de respeito. Por um lado, o fechamento automático da sua posição quando sua margem era ultrapassada era a melhor maneira de limitar suas perdas. Você não poderia sair lesado em mais dinheiro do aquele que tinha apostado, e não havia perigo de execução errada de ordens e outras coisas. Em Nova York, os escritórios nunca foram tão liberais com seus clientes como eu sabia que eram no Oeste. Aqueles costumavam limitar os possíveis ganhos em determinadas ações em 2 pontos. Sugar, Tennessee Coal e Iron eram algumas destas ações. Não fazia diferença se elas se modificassem 10 pontos em 10 minutos. Você apenas poderia ganhar 2 pontos em um boleto. Eles calculavam que, caso contrário, o cliente estaria levando uma grande vantagem. Estaria ali para perder $1 e ganhar 10. E então havia ocasiões em que todos os escritórios, incluindo os grandes, recusavam-se a aceitar ordens de negociação para determinadas ações. Em 1900, um dia antes das eleições, quando havia a exativa da vitória inevitável de McKinley, nenhum escritório em todo o país permitiu que seus clientes comprassem ações. A probabilidade era de que o resultado fosse de 3-1 para McKinley. Comprando ações na segunda-feira você esperaria ganhar de 3 a 6 pontos, ou mais. Um sujeito poderia apostar em Brian, comprar ações e fazer dinheiro certo. Então as banquete shops recusaram operações de compra naquele dia. Se não fosse pela recusa em aceitarem meus negócios, eu nunca teria parado com aquelas transações. E também nunca teria aprendido que havia muito mais no jogo da especulação que apostar alguns pontos nas flutuações das cotações. Leva um longo tempo para que um homem aprenda todas as lições que pode tirar de seus erros. Dizem que tudo tem seus 2 lados. Mas há apenas um lado no mercado de ações, e não é o lado dos altistas ou dos baixistas, mas o lado certo. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.